E nós começamos o Agora Metrópolis indo direto para a rua com a nossa reportagem para poder falar sobre o telefonema entre o presidente Lula e o presidente dos Estados, Donald Trump, porque eles conversaram na manhã desta sexta-feira. Segundo o Planalto, a conversa ocorreu em um tom cordial e tratou de diversos temas, mas quem vai trazer esses temas, e eu dou as boas-vindas, é para minha colega Camila Xavier, que vai trazer todos os detalhes. Muito bem-vinda, minha amiga das suas férias. E me conta mais sobre essa ligação, então. Obrigada, Marília. Muito bom estar de volta aqui com você. Pois é, ocorreu essa ligação, como você falou, na manhã desta sexta-feira e, segundo informou o Palácio do Planalto, ela durou cerca de 1h20. E aí, esses temas que os dois presidentes discutiram trataram principalmente da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos e também temas da agenda global, que interessam também os dois países. E aí, no aspecto das tarifas, que é o grande tema, né, de interesse entre os dois países e que vinha preocupando bastante o Palácio do Planalto, o presidente Lula expressou para Donald Trump que as alegações que basearam a aplicação das tarifas, porque lembrando que essas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros se deu com base em uma investigação, a seção 301, e que teve como fundamentação alguns pontos relacionados a práticas que são utilizadas pelo Brasil e que os Estados Unidos consideraram desleais, com uma concorrência desleal, práticas que não são legítimas. E aí, isso inclui, por exemplo, PIX, desmatamento ilegal, venda de produtos derivados de pirataria, além de outros pontos. Em relação a isso, então, o presidente Lula afirmou que essa fundamentação é ilegítima, disse que são são alegações infundadas. Além disso, ele reforçou para o presidente Donald Trump que essas tarifas afetam negativamente tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e que o melhor caminho seria continuar na mesa de negociação, porque aí isso levaria a um entendimento entre os dois países. E em relação a isso, o presidente Donald Trump concordou, disse inclusive que é necessário preservar os vínculos fortes entre os dois países e propôs que as equipes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, voltem o mais brevemente a se reunir para poder tratar sobre esses assuntos, sobre esse assunto especificamente, sobre essa questão do tarifaço. Além disso, Marília, o presidente Lula também reforçou o interesse brasileiro em cooperar com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Em relação a isso, o presidente Lula reforçou medidas que o Brasil tem e que o Brasil tem a capacidade de combater o crime organizado sem ser necessária a classificação das facções criminosas de maneira especial, como foi o caso da classificação do PCC, Comando Vermelho e outras facções criminosas, como organizações terroristas pelos Estados Unidos. E aí o presidente Lula fez questão de citar a estratégia do Brasil para poder asfixiar financeiramente essas facções criminosas, a criminalidade. E disse também, expôs para o presidente Donald Trump que essas medidas já resultaram na apreensão de cerca de 17 bilhões de reais. Em relação a isso, o presidente Donald Trump também concordou, se dispôs a reforçar a cooperação bilateral entre os países e também indicou que iria mobilizar funcionários do alto escalão para darem seguimento aos entendimentos dentro desse assunto, desse combate ao crime organizado. Além disso, eles também trataram, como eu disse, Marília, de assuntos que dizem respeito à agenda global. E aí, em relação a isso, o presidente Lula falou da urgência de se encontrar uma solução negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já se estende por mais de 5 anos, por quase 5 anos. Além disso, o presidente Donald Trump também expôs as perspectivas dele em relação à resolução do conflito entre Estados Unidos e Irã. Além disso, o presidente Lula também lamentou a inoperância do Conselho de Segurança da ONU e sugeriu que fosse convocada uma reunião extraordinária para poder, então, encontrar soluções, saídas diplomáticas para as crises atuais, não somente essa questão do conflito entre Estados Unidos e Irã, mas também esse conflito entre Rússia e Ucrânia e outras crises globais que poderiam ser abordadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Esses foram os assuntos, esse é o resumo dessa ligação entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Marília. Camila, você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes aqui sobre essa ligação que a Camila trouxe para a gente, mas a Camila vai ficar